Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje, dia 15 de outubro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo do dia e a gente vai tratar de dois assuntos aqui. A gente vai falar de um assunto grave, uma denúncia que foi interposta pelo Euriquinho, filho do presidente Eurico Miranda, e vamos tratar aqui do jogo vital para as pretensões do Vasco da Gama diante da equipe do Botafogo, que vai ocorrer amanhã. Primeiramente, vamos falar aqui das denúncias do Euriquinho. O Euriquinho mencionou uma coisa que eu já sabia, eu sei que está acontecendo. Em todos os vídeos, praticamente, eu faço essa denúncia, que é relativo ao mensalão. A gente sabe, não é de hoje, que dinheiro é desviado do Vasco da Gama. As dívidas não são pagas por causa de falta de responsabilidade e porque as prioridades são outras. O Euriquinho falou que camisas do clube, passagens aéreas, ingressos e até dinheiro estariam sendo distribuídos no Conselho Deliberativo. E a gente tem dito aqui, diante de tanto descaso que acontece hoje no Vasco, é impossível os beneméritos, os grandes beneméritos, os conselheiros de um modo geral, fazerem vistas grossas por que está acontecendo. Tenho dito aqui do cala-boca. E isso, qualquer criança sabe que está acontecendo no Vasco da Gama. Cerca de um mês e meio atrás, a gente falou aqui do voo da alegria, onde determinados vice-presidentes e alguns conselheiros estariam ganhando passagens aéreas para acompanhar o Vasco Brasil afora, onerando as despesas do clube em viagens. Isso é um mensalão, todos nós sabemos. Mas, Euriquinho, com qual credibilidade que você vai falar? Você não tem credibilidade. Se hoje o Alexandre Campelo ainda está à frente da presidência do Vasco da Gama, foi por causa daquele discurso, onde você colocou a sindicância para debaixo dos panos, onde havia fortes denúncias de desvio de dinheiro, entre outras coisas. E você tomou partido do Alexandre Campelo. Então, moralmente, você não pode falar nada. Tudo isso acontece no clube e eu tenho denunciado aqui dia após dia. Algumas pessoas até falam que meu canal só fala de política, mas eu defendo o Vasco da Gama. O dinheiro do Vasco da Gama não é do Campelo, não é de benemérito. O dinheiro do Vasco é da instituição. São dos sócios do clube. E a gente vê muita coisa errada. Só que você, Euriquinho, você é culpado, você é cúmplice do que está acontecendo hoje no Vasco. E me desculpe, todos aí do Casaca, que eu tenho carinho por vocês, tenho vários amigos aí, mas essa é a grande verdade. Esta é a grande verdade. E aqui no canal, a gente não vê corrente A nem B. Quando o merda fala do cocô, a gente vem aqui e dá porrada, porque é assim que tem que ser. Então, Euriquinho,
As denúncias, eu tenho certeza que são verdadeiras, mas você não tem moral para poder falar nada. Abrace o Campelo, fique com ele mais um ano, porque você não tem moral. Esse presidente já era para estar fora do Vasco da Gama e não está por sua causa. Com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, o Vasco treinou hoje no CT do Almirante. O técnico Vanderlei Luxemburgo pegou todo mundo de surpresa quando ele colocou na equipe titular o Bruno Gomes, Felipe Ferreira, o Gabriel Peck. Ele foi obrigado a fazer isso devido ao desgaste de alguns jogadores. A gente já está aí quase no final da temporada e nesses momentos aí os jogadores estão sentindo. Então o Vasco colocou ali no treinamento 2 volantes fixos ali, que foi o Richard e o Bruno Gomes. O Bruno Gomes, ele saiu na frente aí do Andrei para poder jogar amanhã contra o Botafogo. E o Vasco optando por 2 meias. O Gabriel Peck pela direita. O Rossi hoje foi poupado, mas eu creio que o Rossi vai ter condições de jogo para amanhã. E o Felipe Ferreira ali pela esquerda, né? 2 meias, 2 jogadores que têm grande habilidade com as bolas nos pés, e eu acho que é por aí. Esse jogo do Vasco de correria pelas laterais não me agrada. Acho que é um time mais leve, mais equilibrado. Todavia, o Rossi amanhã deve ser titular. Ele apenas foi poupado. No treinamento de hoje, o Valdívia não treinou, então não deve nem ser relacionado. O Raul deu voltas no campo para poder readquirir condicionamento físico, uma vez que o Raul se machucou e perdeu espaço. O Cleiton sentiu dores musculares. O Guarim, há expectativa para que ele seja relacionado amanhã. O Guarim hoje correu 7 quilômetros em volta do campo. Amanhã ele vai fazer um tratamento específico. E segundo o preparador físico do Vasco, há possibilidade sim dele ser relacionado para a partida de amanhã. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que neste treinamento deu muita ênfase aí para a marcação sob pressão. O Vasco vai marcar o Botafogo lá em cima, como o Vasco fez contra o Fortaleza. A gente sabe que é difícil manter esse ritmo nos 90 minutos, mas o Vasco vai marcar o Botafogo lá no campo de defesa. O Vasco precisa vencer esta partida aí. O Botafogo vai contar com retornos importantes aí de jogadores que são titulares, como Gatito Fernandes, como Cícero, como Pimpão, como Diego Souza, o Alex Santana. E vai ser um jogo muito equilibrado, uma vez que as duas equipes têm campanhas aí semelhantes. O Vasco da Gama tem 31 pontos, o Botafogo tem 30 pontos. Então vai ser um jogo assim muito estudado, mas que o Vasco tem que vencer. Até porque o Vasco joga dentro de São Januário, nos seus domínios, e dentro de São Januário a gente não pode perder pontos, com todo respeito ao Botafogo, que terá a estreia do técnico Alberto Valentim. O Alberto Valentim, que no jogo contra o Palmeiras ele não foi para campo, ficou passando informações pelo camarote, mas estará presente para esta partida contra o Vasco da Gama. Então, meus amigos, é um jogo aí que os dois ataques, né, Vasco e Botafogo, tem apenas 22 gols neste campeonato, e todo cuidado é pouco. O Vasco não pode dar o mole que deu no primeiro turno contra o Botafogo, onde a gente perdeu por 1-0. A gente dominou o primeiro tempo todo, perdemos muito gols e acabou que o Botafogo, numa jogada isolada, fez o gol com o Diego Souza e deu a vitória para o Botafogo no primeiro turno. Então, meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para todos vocês.
as denúncias do Euriquinho, que embora sejam pertinentes, ele não tem credibilidade para poder falar. E o dia do Vasco da Gama aí no CT do Almirante, toda essa preparação para o jogo contra o Botafogo. Estamos juntos, Vasco neles, valeu!